Amém, amados? E eu queria hoje falar sobre o reino de Deus. Diga para o seu irmão, o reino de Deus. O reino de Deus. Se você perguntar para o seu irmão o que é o reino de Deus, até eu acho que o irmão colocou lá, eu coloquei o título dessa mensagem, Entendendo o reino de Deus. Entendendo o reino de Deus. Olha, rapaz, o negócio é bonito aqui. Já tem até o nomezinho e tudo ali, ó. Glória a Deus. É porque eu sou matuto mesmo, meus irmãos, né? Ô, glória. Estou acostumado, as igrejas maiores em Portugal é 100 pessoas, né? A nossa, às vezes, está grande, tem mais de 100, depois tem menos de 100. É assim que vai. Fica grande e pequena, grande e pequena. Mas é assim mesmo. E essa igreja aqui é a multidão. Deu parabéns para o seu irmão. Parabéns, meu irmão. Continue assim. Igreja maravilhosa. Estou doido para dar um grito aqui, mas não vou dar. Grita aí. Eita, glória. Então, entendendo o reino de Deus. Se você se virar para o seu irmão e perguntar para ele, o que é o reino de Deus? Será que ele vai saber explicar? Será que ele vai saber lhe dizer o que é? Será que ele vai responder de uma forma simples? Ou ele vai responder de uma forma complexa? Então, hoje em dia, tem se falado muito sobre o reino de Deus, mas quando nós vamos conversar com as pessoas, elas não entendem o que é o reino de Deus, não é? Por exemplo, as pessoas muitas vezes confundem a questão da salvação com o reino de Deus. Ou seja, a salvação é a porta de entrada. Diga, a salvação é a porta de entrada. Ou seja, quando você recebe o Senhor Jesus no seu coração, como seu Senhor, como seu Salvador, você está o quê? Está salvo. Diga, você está salvo. Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Já? Quem já recebeu aí? Todo mundo, amém? Então aqui nós temos muitos salvos. Agora eu quero saber se tem muitos súditos. Eu quero saber se vai ter gente que vai reinar com Cristo. Eu quero saber se tem pessoas aqui que entendem o que é o reino de Deus e trabalham entendendo o que é que está fazendo. Eu quero saber se você está aqui meramente porque é domingo ou porque você sabe por que você está aqui. E eu quero saber se você sai daqui sabendo quem você é em Deus. Sabendo qual é a sua atitude que você vai tomar durante a semana em Deus. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo o que é o reino de Deus. Amém? Eu não vou perguntar aqui o que é o reino de Deus, mas você responde já para você mesmo, não é? E uma das formas que nós podemos perceber do reino de Deus, o reino de Deus fala no hebraico, significa Malkut. Fala Malkut. Malkut é hebraico, significa reino de Deus. Fala aí, Malkut, achei bonito. Malkut, né? Ou seja, no grego, essa palavra significa Basileia. Diga, Basileia. Já aprenderam a falar grego e hebraico, ó. Glória a Deus, né? Grego e hebraico. Então, ou seja, essa palavra significa o quê? Significa as duas, domínio, poder, governo, não é? E os irmãos vão colocando agora os versículos, porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, essa palavra, claro que no Antigo significa Malkut, que significa o reino de Deus, quando se refere a reino de Deus, quando se refere a reino. Pode pôr nos versículos, não é? No Salmo 145, do 11 a 13, tem várias referências na Bíblia. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos, do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas
e é bondoso em tudo o que faz. O próximo versículo, amado. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Amém? Então, você serve a um rei. Diga, eu sirvo a um rei. Amém. O próximo, né? No Novo Testamento, Mateus 4:23 diz: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas quero que vocês participem comigo, do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. O próximo. Venha o teu. Venha o quê? Está fraco. Estava tão animado. Venha o teu. Ixi, meu irmão, agora me tremi aqui. Seja feita a tua vontade, assim aonde? É para fazer a vontade aonde? Porque no céu ela já é feita. Diga assim, a vontade no céu já é feita. Deus já tem, lá no céu está tudo ok, meu irmão. Lá no céu está tudo ok. O negócio é aqui na terra, né? E quem é que vai fazer a vontade de Deus aqui na terra? Quem é que vai reinar com Cristo aqui na terra? Aleluia, amém. Então, ambas as traduções, tanto em grego quanto em hebraico, significa reino, domínio e governo. Diga reino, domínio e governo. Então nós podemos observar que essas palavras acontecem tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E o interessante é que no Novo Testamento a palavra reino, basileia, aparece mais de 140 vezes. Vocês sabiam disso? Aparece mais de 140 vezes. Diga isso. Na verdade, tem alguns estudiosos que dizem que aparece 144 vezes. Mas quem quiser conferir é só contar. Certo? Vai ler no Antigo Testamento de Mateus, Apocalipse, 144 vezes. Então, quando uma palavra ela é muito mencionada na Bíblia, ou seja, ela tem uma maior o quê? Uma maior relevância, uma maior importância, né? E sobre esse tema, nós temos observado que muitas pessoas têm falado do reino, mas nem todo mundo tem entendido o que é o reino. E uma forma de nós podermos entender o que é o reino de Deus, é primeiro, talvez seria uma forma sábia de falar, entender o que não é reino de Deus, para a gente poder entender o que é o reino de Deus. Tá bem? Amém? Então, diga assim para o seu irmão, agora você vai saber o que não é o reino de Deus. Porque muitas vezes, muitas pessoas podem até pensar que é, mas não é. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia. Por isso que o irmão ali está com bastante versículo ali. Talvez eu nem consiga concluir essa mensagem toda, mas eu quero passar um entendimento que o Senhor tem nos dado bastante. Lá em Portugal temos falado bastante sobre o reino de Deus. Temos estudado bastante sobre o reino de Deus. Então, não é? Então, no primeiro lugar, eu quero que você diga para o seu irmão, o reino de Deus não é o céu. Ixi, pastor, está falando uma heresia aqui, misericórdia. Vamos ver na Bíblia, meu irmão. Calma aí, né? Vou lhe explicar. O reino de Deus não é o céu, mas o reino de Deus, ele vem do céu. Amém? Então vamos lá, cadê o versículo? Mateus 10, versículo 7. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. É o reino da onde? Reino? É no céu ou é dos céus? Ah, dos céus, né? Pronto. Agora o próximo versículo, meu amado. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo,
será chamado menor no reino, fale, dos céus. Dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, grave bem essa palavra, reino dos céus. Amém? Outro, próximo versículo, amado. Bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus, não é? Amém? Está dizendo aqui reino nos céus, sempre é dos céus. Amém, glória a Deus, os irmãos são inteligentes. Próximo versículo. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado aonde? Nos céus. Olha a diferença aqui. Está vendo que tem a diferença do reino dos céus, aqui na terra, e o reino nos céus. Amém? E o que você desligar na terra, será desligado, agora ele já fala. Ele não fala dos céus, ele fala, será desligado aonde? Nos céus, né? E é interessante, né, nos evangelistas, que tem uma diferença, que eles falam reino dos céus e reino de Deus. É mais o evangelista, reino de Deus e reino dos céus são a mesma coisa, né? É a mesma palavra, só que ela é mais utilizada, reino dos céus, em Mateus, por conta dos semitas. Ou seja, os semitas são aqueles judeus que não pronunciam a palavra, né, do eterno, a palavra Jeová em vão. Então, Mateus, como ele escreveu para os judeus, né, ortodoxos, para os judeus que estavam à espera do Messias, na espera que ele se convertesse, então ele escreveu, né, reino, ele preferiu em falar reino de Deus, ele preferiu escrever reino dos céus. Amém? Mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, né? Então, Jesus ele pregava o reino dos céus e não o reino no céu, não é? Mas pastor, como é que é isso? O reino do céu e o reino no céu. O reino dos céus é o que, amado? O reino dos céus é quando o reino de Deus ele vem sobre nós. A vontade de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus sobre nós, não é? E isso vai acontecer quando? Quando a vontade de Deus estiver totalmente estabelecida aqui na terra. Os irmãos aqui conhecem o milênio? Amém? Milênio. O milênio, os tempos, depois das bodas, vai acontecer o período do quê? Do milênio. Amém? Quem quer reinar no milênio aqui? Quem quer reinar com Cristo? 1000 anos aqui na terra. Quem quer governar Londres? Quem quer governar os Estados Unidos? Quem quer governar aí Calcaia? Ô glória, não é? Então no período do milênio vai haver, né, no reino de Deus. E nesse período do reino, só quem vai estar reinando aqui com Cristo é aqueles que trabalharam, é aqueles que fizeram alguma coisa, é aqueles que deram o seu sangue, né? É aqueles que fizeram a vontade de Deus, né? Os irmãos lembram do ladrão na cruz, né? Tinha um ladrão bom e um ladrão mau, ó. Todos dois é ladrão, né? Todos dois são ruins, né? O pessoal diz que é o ladrão bom e o ladrão mau, mas não, irmãos, né? Ou seja, né? Tinha os dois ladrões, um do lado, outro do outro. Um disse assim: olha, se tu és Jesus, se tu és Deus, nos tira daqui. E o outro disse o quê? Esse aí nada fez, esse homem é inocente, né? Aí o que foi que o ladrãozinho disse? Ele disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí, ladrãozinho esperto, não fez nada. No dia da morte, diz: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus, como é mais sabido ainda, disse assim: hoje mesmo
tu estarás comigo. Mas é no paraíso. Você não fez nada, meu filho. Como é que você quer reinar? Você não fez nada? Por isso que eu pergunto aqui para os irmãos, quantos querem reinar com Cristo? Amém? Mas para reinar com Cristo tem que trabalhar. Não pode ser sabidinho não, pedindo, ô Senhor, eu quero reinar contigo. Não, tem que trabalhar, meu irmão. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, através desses versículos e muitos outros versículos, nós podemos entender que o céu não é o lugar para onde nós estamos indo, mas é onde o reino está vindo. Porque a palavra de Deus diz que após o milênio, haverá o quê? Novos céus e novas terras. Diga, novos céus e novas terras. Amém? Os irmãos estão me acompanhando, estão entendendo, né? Amém. E aqueles que vão governar, aqueles que estão trabalhando. Então, irmãos, esse reino não é no céu. Embora Deus ele reine e governe no céu, na esfera celestial, não é? E terrena, o reino de Deus, ou o reino dos céus, ela tem a origem nos céus e está vindo numa perspectiva consumada para ser estabelecido na terra. Por isso a mensagem do Senhor, a mensagem de João Batista, era o quê? Arrependimento. Versículo, Mateus 3:2. E dizia a ele, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Né? Algumas traduções dizem, o reino é chegado, porque o reino chegou. Não é? O reino chegou. E o próximo, Mateus 6:10. A oração de Jesus, venha o teu reino. O que é que Jesus queria? Que o reino de Deus viesse para onde? Para a terra. Tem muita gente que só quer ser salvo, morrer e morar com Jesus, né? Mas você tem que trabalhar, você tem que ter um entendimento de trabalhar. Você tem que ter um entendimento de reinar com Cristo. Você tem que ter um entendimento. Quem quer galardão aí? Quem quer ser envergonhado aí? Eu não. Não é? Os irmãos sabem a parábola das 10 virgens? Né? Diga, parábola das 10 virgens. Era 5 virgens, 5 não era virgem? Não. Eram todas virgens. Não eram todas virgens? As 10 eram virgens. Só que o que é que aconteceu? 5 estavam preparadas. Quando o noivo chegou, né? Porque assim, no casamento judaico, o noivo vai até um certo lugar, depois a noiva vai. E a Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com o Senhor aonde? Nos ares, né? Então, aí a noiva vai. Aí quem vai ficar? Quem são as 5 virgens imprudentes? Vai ficar, irmão, vai ficar. Sabe quem é que vai ficar? É quem está aqui só escutando, achando bonito o pastor Dias Júnior pregando, a pastora Angélica pregando, outros os pastores pregando, está achando bonito, está se enchendo, feito uma ovelha gorda, e aí não vai subir, porque pegou tudo para ele, não distribuiu, não compartilhou, não pegou a presença de Deus e não difundiu. Aí o que é que acontece? A ovelha ficou só para ela, quis só para ela, foi gananciosa, foi egoísta. Recebeu Jesus? Recebeu. Está salva? Está. Mas o que é que aconteceu? Vai ficar batendo do lado de fora, querendo entrar e não vai entrar. Infelizmente, irmão, nós temos que acordar. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. E os sinais estão cada dia mais próximos. As coisas estão, praticamente tudo se cumpriu. Praticamente tudo se cumpriu. Até o conhecimento e várias outras coisas que nós não vamos entrar nesse assunto, mas o Senhor está próximo. A Bíblia diz em Mateus, quando a figueira começasse a brotar os seus primeiros frutos, quem é a figueira? É Israel. Quando ela começasse a brotar os seus primeiros frutos, não passaria dessa geração que Jesus iria voltar. Irmãos, Israel
desde 1948, já está se levantando como nação. E nós temos que nos preparar, porque está próximo. Israel já está florescendo, Israel está ficando forte, Israel está ficando uma nação forte. E a Bíblia diz que quando essa figueira começar a florescer, o Filho do Homem irá voltar. E onde é que você vai estar? Trabalhando como verdadeiro homem de Deus ou mulher de Deus? Ou você vai estar só engordando de conhecimento, de palavra, mas não vai fazer nada? A palavra, eu sei que às vezes a palavra é dura, mas isso é para você acordar, meu irmão. Você tem que despertar, meu irmão. Os fins dos dias estão chegando. E eu quero que você reine com Cristo. Eu quero ver você reinando com Cristo. Quero ver você governando nações. Quero ver você governando bairros, cidades, estados. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O reino de Deus, primeiro, o reino não é o céu. Segundo, o reino de Deus não é a igreja. Diga comigo, o reino de Deus também não é a igreja. O que é a igreja? A igreja é o agente de Deus. Ela é o agente pela qual o reino de Deus vai acontecer. A igreja é o agente pelo qual o reino de Deus ele vai crescer. Amém? Basicamente, Jesus ele mencionou a palavra igreja, sabe quantas vezes mais ou menos? No Antigo Testamento? 3 ou 4 vezes. Mas a palavra reino de Deus foi 100 e poucas vezes. Olha a diferença, irmãos, não é? Nós podemos observar que Jesus ele menciona a palavra reino mais vezes do que a igreja, que foi só 3 ou 4 vezes, né? Foi quando ele diz, pois, em Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas em todo o seu ensino, a mensagem principal era a mensagem do quê? Do reino. Diga reino. Acorda teu irmão aí que está dormindo. Aleluia. E é interessante percebermos que a mensagem central de Jesus era o reino de Deus. Desde o início do ministério dele. Em Mateus 4,17 diz, daí em diante começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Então seus ensinos, irmãos, era de como entrar no reino. Por quê? Porque o Senhor, ele se interessa por você. Ele quer que você não seja apenas um salvo, mas Ele quer você reinando junto com Ele. Amém? Quem quer reinar com Cristo? Aleluia. Terceiro, o reino não é um lugar. Diga comigo, o reino não é um lugar. Apesar de existir um lugar, o reino, ele não é um lugar ainda, né? O reino, primariamente falando, tanto a palavra hebraica quanto a grega, não fala de um lugar, não fala de uma área, não fala de um território, não é? O reino, ele fala de quê? Fala de um direito legal, de você exercer governo, de você exercer liderança, de você exercer domínio. O Senhor Deus, quando fez os céus e a terra, o que foi que Ele disse? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E mais adiante Ele diz uma palavrinha chave: domine. Diga, domine. O que é o domínio? Reino. Dominar é reinar. Mas infelizmente o que é que tem acontecido? Nós estamos travando uma batalha entre o inimigo. Nós temos que fazer com que o reino de Deus, ele cresça de tal forma que comprima o reino do inimigo. Isso vai acontecer aonde? É lá no céu?
É aqui na terra, meu irmão. Os demônios vão ficar tudo endemoniados com você, meu irmão. Em nome de Jesus, você tem que trabalhar para o Senhor. Você tem que fazer a diferença. Porque os demônios não vão estar tudo encurralado, que eles mesmos vão ter que se endemoniar, sozinhos entre eles. Amém? Então nós temos que trabalhar. Amém, amados? Então, cadê? Que já estou todo perdido aqui. Então logo podemos entender que o reino não é o céu, o reino não é a igreja, o reino, em um primeiro momento, não é um lugar. O reino, eu quero que você diga comigo, é a extensão do ser de Deus, que tem autoridade, que tem direito legal de governar e de exercer domínio. Jesus disse o quê? Venha o teu reino. Então, meu irmão, você é um agente do reino. Diga para o seu irmão, você é um agente do reino. A presença do Senhor Deus tem que estar em você. Onde você chegar, as coisas têm que mudarem. Porque você é um agente do reino de Deus. Você é um agente do reino de Deus. Onde a presença de Deus chega, aquilo que está morto ressuscita. Aquilo que está dormindo, acorda. Aquilo que estava parado, começa a se movimentar. Aquilo que estava em desgraça, começa as coisas a andarem de forma perfeita, de forma plena. Porque tu és um agente do reino de Deus. Aleluia. E o que é esse reino, irmãos? E o que é esse reino? Esse reino é você começar a se levantar como tal. Você tem que se sentir um agente do reino. Você tem que se sentir aquela pessoa que faz a diferença. Muitas vezes de nós, pessoas já disseram, muitas vezes para nós, que você não vai conseguir. Alguém, eu e mais quem, já disseram para mim? Que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você não vai chegar lá. Aí você vai dizer, agora eu sou um agente do reino. Onde eu chego, a presença de Deus, ela chega. Eu fui comer um peixe ontem. Glória a Deus que eu estava com saudade. Um pargo, ó, glória. Né? Lá na beira-mar, ó. Comedor de rapadura lá na beira-mar, comendo pargo. Então, eu olhei aqueles boxes ali e tal, tudo cheio de gente. Aí eu disse assim, eu digo, olha, vocês vão ver qual é o box que vocês querem. Olha, eu vou naquele que não tem ninguém, que aqueles dois rapazinhos estão tudo desanimados. Eu vou chegar lá, vocês vão ver o que é que vai acontecer. Aí eu cheguei lá, e o pessoal parece que fica duvidando, né? Os abençoados parece que fica duvidando. Aí eu cheguei lá, eu digo, ô rapaz, eu queria um peixinho aí e tal. Faz um preço aí, porque eu só tenho em euro para pagar em... Ó, glória a Deus. Né? Aí pronto, fui lá pedir um peixe. Meu irmão, quando o homem estava preparando meu peixe, já tinha umas 10 pessoas assim atrás de mim no box, querendo peixe também. Do homem. Aleluia. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu falei foi antes, para eles verem que faz a diferença, irmãos. Onde você chega, você faz a diferença. Agora, se você ficar naquela de dizer, eu sou um agente do reino de Deus, mas sei não, talvez, né? Será que vai acontecer? O pastor Dias Júnior falou com tanto entusiasmo, mas não sei não. Aí, meu irmão, aí você não vai reinar não, vai ser como as virgens mesmo, imprudentes, que vão ficar lá de fora batendo, não, mas por quê? Porque tu não fez nada, tu não teve atitude, tu não correu atrás, tu não se mexeu. Dá uma cutucada no seu irmão e se mexe ele aí, meu irmão. Vai, meu irmão, vai! Você vai reinar, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Meu irmão, para reinar o cabo tem que ser desenrolado. Para reinar o cara tem que ter sangue no olho. Quem é os discípulos aí? Os discípulos foi que eles ganharam? Ganharam só peia, mas eu acredito que eles vão ser os primeiros que vão estar lá, né? Tem muitos homens de Deus também nos séculos atrás aí também que trabalharam muito para reinar. E nós temos que trabalhar, meu irmão. A igreja está acomodada. Nós temos que trabalhar para o reino de Deus. Amém? Apocalipse 21, de 1 a 13. Então vi novos céus e nova terra, pois, olha aqui, novos céus e nova terra. Isso aqui é depois do milênio, já passou. Quem reinou, reinou. Quem não reinou, se acabou. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham o quê? Passado. Aí o cara diz assim, me arrependi de não ter trabalhado, pois foi 1000 anos, meu irmão, reinando com Cristo. Quem é que queria estar aqui com o pastor Dias Júnior andando para cima e para baixo de Hilux aqui a toda hora? Quem é? Hein? Oh, glória a Deus, aleluia. Quem queria estar comigo lá em Portugal comendo bacalhau? Hein? Para cima e para baixo, só comendo bacalhau. Amém? Mas tem que trabalhar igual Jesus. Jesus tem lá coisas maravilhosas para a gente. Coisas maravilhosas, um vinho perfeito. Tem vinho, deve ter um refrigerantezinho lá também no céu, não sei, mas que não faz mal. Né? Coca-Cola evangélica. Né? Não sei o que é que vai ter no céu, né? Mas eu só sei que Jesus começou o reino com comida e terminou com comida. Eu sei porque coisa boa é comer, crente. Então, você queria estar com Jesus 1000 anos, ao ladinho dele, reinando com ele. Quem é que queria aqui? Agora eu digo para você, irmão, vá trabalhar. Vai trabalhar. Está pensando que é igual o ladrão na cruz, né? Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Estará comigo hoje no paraíso. Aleluia. Então, irmãos, a vinda do reino de Deus não fala de um lugar que está vindo, nem de um lugar para onde estamos indo, mas fala, sabe o que é o reino de Deus mesmo? É a própria presença de Deus governando. Aqui pode acontecer o reino de Deus, mas não no total, no pleno, mas pode acontecer aqui, irmão. Grande parte do reino de Deus pode estar acontecendo aqui. Os estudiosos dizem que o reino de Deus é e ainda não. Ou seja, está acontecendo, mas ainda não está na sua totalidade. Ainda não está na sua plenitude. Mas está acontecendo. Porque quando é que o reino acontece? Quando o cego vê, quando o aleijado anda, quando os demônios são expulsos, quando uma pessoa é curada. Isso tudo é o reino que está acontecendo. Quando as vidas estão se arrependendo, porque o principal é o arrependimento. Aleluia, amém? Então, Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Os irmãos vão se lembrar sempre de mim, quando lê na Bíblia, é no céu e do céu. Vocês vão se lembrar de mim, que eu sei. E como rei, domina sobre tudo o que existe. Então, tudo é tudo. O que é o tudo? É a esfera celestial e a esfera terrestre. É tudo. Amém? E nós podemos ver aqui nesse salmo, no que o salmo está dizendo, que na primeira perspectiva, é seu direito de governar, de exercer domínio, um domínio que é perpétuo e que é de geração em geração. Nós podemos observar as escrituras, que o reino de Deus, ele é um reino que? É um reino, diga assim, é um reino redentor. É um reino redentor. Aleluia. Que ele ativa os homens, ele ativa a igreja, ele ativa as pessoas do reino para o quê? Estabelecer o seu reino. Ou seja, ele ativa você
para que você faça a vontade de Deus. Amém? Só que o problema é que tem muitos ainda que Jesus já ligou na tomada e o cabo desligou. Tem muitos que foram ativados, já estão desativados. Acabou a bateria. Meu irmão, você tem que ser igual aquele celular viciado, que é ligado direto na tomada. Se tirar um pouquinho, o bicho desliga. Então você tem que ficar igual o celular viciado em Jesus. Amém? Aleluia. Diga aí, meu irmão, você tem que ser o celular viciado em Jesus. Aleluia. Aleluia. Não sei mais nem onde é que eu estou. Estou na igreja Plenitude. Amém. Então, irmãos, nós vamos ver esse reino, ele inaugurado pelo Senhor, ele operando em nossos dias, e ele será realizado na segunda vinda do Messias. O que é que os judeus dizem e o que é que também nós dizemos? Nós queremos que Jesus venha. Amém? Quem quer que Jesus volte logo? Amém? Então diga, Baruch Rabá, Beshem Adonai. É isso que os judeus, quando eles estão lá em Israel, no Muro das Lamentações, eles dizem, Baruch Rabá, Beshem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Aleluia. Os irmãos estão falando até hebraico aqui, meu irmão. Glória. Eita, Jeová. Amém. Então, irmãos, o primeiro conjunto, nós não vamos ter tempo para isso, mas assim, eu queria criar um desafio aqui para vocês, nos seus estudos em casa, para que vocês pudessem observar as parábolas de Jesus, porque ela fala das parábolas sobre o reino de Deus, desde o início ao fim. Pode ler só o livro de Mateus e observem as parábolas. Primeiramente fala sobre a inauguração do reino, depois nas parábolas seguintes falam sobre a dimensão do reino, e nas parábolas finais falam sobre o reino consumado. Vai dar um trabalhozinho, né? Mas vocês vão entender bem o reino de Deus. Porque o reino de Deus, quando Jesus chegou, ele é chegado. Quando nós estamos trabalhando como igreja, o reino está acontecendo, não na sua plenitude, mas quando Jesus voltar, aqueles que trabalharem vão reinar com ele. Amém? Vão reinar com ele. Amém, irmãos? E eu queria agora que você ficasse de pé. E eu queria que você... Não terminou ainda não, abençoado. Glória a Deus. Será? Calma. Quero que você, como agente do reino de Deus, eu tenho sentido que você tem que fazer uma oração pessoal. Você vai fazer uma oração, você tem orado muitas vezes por outras coisas, por outras causas, mas eu quero que você estabeleça um propósito aí na sua vida, de busca pela presença de Deus, para que as coisas aconteçam. Você como agente do reino, as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Então eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você ore comigo agora, dizendo: Senhor meu Deus, muitos disseram que eu não poderia conseguir, muitos poderiam estar dizendo que eu não ia avançar, mas eu quero o teu reino sobre a minha vida, eu quero o teu governo sobre a minha vida, eu quero a extensão da presença de Deus, o domínio, o governo, o reino sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Senhor, eu te peço o teu governo sobre a minha vida, Senhor. Se por acaso eu tenho andado errado, se por acaso eu não tenho feito a tua vontade aqui na terra, como o Senhor tem a vontade lá no céu, eu quero, meu Deus, me consertar contigo. Essa noite
e dizer para ti, Senhor, que o Senhor tem total, pleno governo sobre a minha vida. Vem reinar sobre mim, Senhor. Reina sobre mim, Senhor. Eu quero teu governo sobre a minha vida. Porque no teu governo as coisas acontecem perfeitamente. Porque no teu governo não é a minha vontade, mas é a tua vontade. No teu governo, Senhor, eu quero para a minha vida. Eu quero para a minha família. Eu quero para a minha esposa. Eu quero teu governo, Senhor, sobre a minha casa, Senhor. A minha casa não tem estado debaixo do teu governo, mas a partir de hoje, a minha casa estará plenamente debaixo do teu governo. A minha esposa, Senhor, eu oro para que ela esteja, Senhor, totalmente debaixo do teu governo. O meu marido esteja completamente debaixo do teu governo, Senhor. Chega de jeitinhos, chega de enganação, chega de não fazer a tua vontade, Senhor. Eu declaro que os meus filhos, essa geração que está nascendo, eles vão governar. Eu declaro o governo, o teu governo sobre a vida dos meus filhos. Eu declaro que os meus filhos servirão a ti, que os meus filhos andarão contigo, que os meus filhos estabelecerão a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Eu quero o teu governo, Senhor. Clame pelo governo de Deus. Clame pelo governo de Deus nessa noite. Eu quero o teu governo sobre a minha empresa, Senhor. Eu declaro que a minha empresa será, Senhor, 100% dentro do teu governo. Por mais que os impostos corruptos deste mundo me façam muitas vezes tropeçar, mas eu declaro que a minha empresa irá ser regida, governada pelo poder de Deus. Eu declaro o governo de Deus sobre o meu patrão, sobre o meu trabalho. Eu irei fazer diferença no meu trabalho. Eu irei honrar, como a Bíblia diz, eu irei honrar a ti, Senhor. Irei honrar o meu patrão. Por mais muitas vezes, Senhor, que muitas vezes eu possa até, Senhor, ter que me esforçar mais, ter que trabalhar mais, mas eu irei, Senhor, estabelecer o teu governo no meu trabalho. Eu irei honrar, Senhor. Se por acaso eu tenho feito alguma coisa de errado no meu trabalho, que o Senhor me perdoe, porque eu quero o teu governo. Eu não quero ficar do lado de fora, Senhor. Eu não quero ficar do lado de fora quando o Senhor voltar. Todo mundo lá festejando e eu do lado de fora. Eu não quero isso para a minha vida. Todo mundo nas bodas, Senhor. Eu não quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero teu governo sobre a minha vida, Senhor. Senhor, também quero teu governo, Senhor, sobre a minha igreja, Erecandaramanás. Senhor, eu não quero ser apenas um salvo. Eu não quero ter apenas a salvação para participar dos novos céus, das novas terras. Eu quero estar no milênio reinando contigo, Senhor. Eu quero estar 1000 anos pertinho de ti. Eu quero, meu Deus, ser como Maria de Betânia, que chegou aos teus pés,
e ficou ali contigo, Senhor. Eu quero ser como Maria de Betânia, que se humilhou, e pelo fato dela ter se humilhado, pelo fato dela ter estado sempre contigo aos teus pés, e pelo fato daquela mulher, Maria de Betânia, ter pego aquele perfume, ela entrou no seu quarto e tirou aquele perfume que valiam dias e dias de trabalho, e ela chegou até a ti. Ela chegou até a ti e derramou, Senhor, aquele perfume sobre ti completamente. Ela não derramou 10%, ela não derramou um pouquinho, querendo colocar só um pouquinho. Ela derramou 100% do perfume, Senhor, e Candaramanás. E assim eu quero derramar a minha vida, Senhor, para ti. Eu quero derramar a minha vida 100% a ti. Eu quero teu governo sobre a minha vida, Senhor. Clame pelo governo do Senhor. Recandaramanás. Candaramanás. Eu quero teu governo, como no céu. eu quero teu governo, Senhor. Teu reino. Levante Levante suas mãos e diga: venha na terra como nos céus. O teu reino venha na terra como no céu. O teu reino vem. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu quero teu governo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre os meus relacionamentos, sobre os meus filhos, sobre o meu trabalho, sobre os meus negócios, sobre a minha igreja, sobre o meu pastor, sobre a minha liderança. Senhor, eu quero o teu governo estabelecido em Fortaleza, no Eusébio, no Nordeste, no Brasil, até os confins da terra. Eu quero, Senhor, teu governo. Eu quero teu governo, Senhor, é Candaramanás. É o poder, é tua, é a glória. Cante bem forte. Para sempre. Amém. Pois teu Diga bem é alto. o reino. Diga mais teu alto. É o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém.